Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é revisão de soluções para a prova da PUC. Olá queridos, como prometido, um vídeo para o canal Biscoitinho do Binho falando sobre os principais assuntos que caem na prova da PUC Rio, né? Olhando de 2016 para cá, assuntos muito comuns na prova, né? Tanto para todos os grupos, né? Olhando de uma forma geral, a PUC gosta muito de soluções, reconhecimento de funções orgânicas, ligações químicas, principalmente reconhecer quando a ligação é iônica, quando ela é covalente, né? Quem é a ligação iônica mais forte, a ligação covalente mais forte, força intermolecular, né? Muita parte atomística envolvendo distribuição eletrônica, elétron por camada, né? E cinética química também cai, principalmente lei de velocidade, aquela lei de ação das massas, V igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes, enfim. E principalmente estequiometria. É estequiometria com soluções, é estequiometria com ΔH, né? Caso especial de estequiometria envolvendo pureza, né? Rendimento, muito comum nas provas da PUC. Eu resolvi fazer esse biscoitinho que é só sobre soluções, que é, para mim, o assunto que mais cai na PUC. Você pode perceber que da prova de 2016 para cá, 2016, 2017 e 2018, deram, olhando aqui, 22 questões só envolvendo soluções. Eu acho que é muita coisa. Então pode ter duas certezas na sua vida. Uma que você vai morrer um dia e a outra que vai cair uma questão de soluções na sua prova da PUC, independentemente do grupo. Então, vamos lá, vamos tentar resolver aqui essas questões. Eu vou comentando aqui. Qualquer coisa você deixa um comentário no vídeo aí embaixo, eu tento responder, ok? Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: com água destilada, pH igual a 7, foram preparadas duas soluções aquosas. Uma de ácido clorídrico 0,2 mol por litro. Então vou pegar aqui, ó, uma de ácido clorídrico, que é o HCl, 0,2 mol por litro. E uma de hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Bom, a 100 ml de solução do ácido se juntam com 100 ml de solução da base, né? Então você está pegando 100 ml daqui com 100 ml daqui. Muito bem, olha só, toda vez que o problema te der molaridade e volume, quando o problema te fornecer molaridade e volume, você vai fazer o seguinte: você vai calcular o número de mols. O número de mols vai ser igual a essa molaridade que ele te dá vezes o volume em litro. Então o número de mols vai ser igual a molaridade, que é 0,2, vezes o volume, que é em litros 0,1. E 0,2 vezes 0,1, 0,02 mol. Você pode também fazer o seguinte: lê aqui, é 0,2 mol por litro. Então é 0,2 mol, vou botar aqui do lado, 0,2 mol a cada 1 litro. Mas como o volume de 100 ml, que equivale a 0,1 litro, você vai ter x. Então x igual a 0,02 mol. Você pode fazer assim, ou você pode fazer assim. Eu prefiro já fazer aqui assim direto, porque é só pegar, multiplicar um pelo outro que a gente já tem resultado. Então está aqui o número de mols dessa, e agora eu vou calcular o número de mols da outra. Quanto é que vale o número de mols da solução de NaOH? Vai ser igual a 0,1 mol vezes o volume, que é 0,1 litro. Então o número de mols é 0,1 vezes 0,1, 0,01. 0,01 mol. Aí, ó, Capadócio, o que tu tem que fazer? Saber reagir os dois, né? Porque é a reação de um ácido com uma base. Então tu vai ter que fazer a reação dos dois. Como é que é a reação dos dois? HCl mais NaOH. Bom, o OH com H vai dar água.
Agora junto que sobra, que é o Na com Cl, então mais NaCl. Muito bem, a reação química me diz que é o quê? Que é 1 para 1. Como é de 1 para 1, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de HCl está para 1 mol de NaOH. Então, a proporção é de 1 para 1. Você está colocando 0,02 de HCl para 0,01 de NaOH. Você está botando mais de um do que de outro. Se a relação é de 1 para 1, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Então, 0,01 mol de NaOH que você achou aqui, né? Esse aqui é o NaOH. Esse 0,01 mol de NaOH que você está colocando vai conseguir reagir no máximo com 0,01 mol de HCl também. Logo, você vai ter um excesso. Você vai ter um excesso de quanto? Você vai ter um excesso de 0,02 menos 0,01 de 0,01 mol de HCl. Muito bem, ele quer saber o pH. Preste atenção. A molaridade é mol por litro, é 0,01, que é o que sobra de HCl, pelo volume. Ele diz que o volume ele é completado até 1 litro com água destilada, então por 1 litro. Então a molaridade é 0,01 mol por litro de HCl, certo? Que foi o que sobrou, o HCl. Uma vez que o HCl sobrou, o NaOH reagiu todo. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o HCl, vai separar o HCl. HCl é H+, ou mesa ruim, mais Cl-. Bom, como isso aqui é 0,01, você vai ter de H+, 0,01 também. Como o pH é menos o logaritmo, menos log da concentração de H+, menos log de 0,01, 0,01 é 10 a menos 2. Vamos lá, quanto é que é menos log de 10 a menos 2? Menos 2, com o sinal de menos na frente, então 2. Então pH é 2, então a resposta é a letra A, pH 2. Muito bem. Para achar o pH da solução, a gente precisa saber qual é o reagente que vai estar em excesso, ou ácido ou a base. Se o ácido não tiver em excesso nem a base, o pH é neutro, é 7. Tendo um em excesso, a gente vai calcular a concentração de H+, ou de OH- para saber qual vai ser o pH, né? Muito bem. Só lembrando uma coisa, se aqui nessa primeira questão a quantidade de OH, ou se o NaOH tivesse em excesso, a gente teria que calcular o pOH primeiro para depois calcular o pH. Cuidado com isso. Questão 2. Para se preparar uma solução 0,001 mol por litro de C1NO3,2, que é o nitrato de cobre, tá, de cobre 2, foi coletada uma determinada alíquota de uma solução estoque. A alíquota é uma fração, tá, gente? De CuNO3,2 0,1 mol por litro. Essa alíquota foi transferida por um balão volumétrico. Em seguida, o volume final de 500 ml foi ajustado com a adição de água pura. Bom, ele falou que adicionou água pura. Então, o volume líquido da alíquota coletada deverá ser de... Olha só, nele vier de gracinha aí, ó, falando sobre... Jogou água. Ó, ele quer preparar uma solução 0,01 mol por litro de CaNO3, certo? Uma determinada alíquota. O que ele fez? Ele pegou uma solução 0,1 mol por litro e o volume final foi de 500 ml. Vamos traduzir isso aí. Ele fez isso aqui, ó. Presta atenção. Para se preparar uma solução 0,001, ele quer fazer uma solução. Ele quer fazer essa solução aqui. 0,001 mol por litro. Foi coletada uma determinada alíquota de uma solução estoque. Então você tem uma solução estoque aqui, tá? Solução estoque. Ele pegou essa solução estoque de nitrato de cobre
né, 0,1 mol por litro. Tá vendo aqui? Essa está mais concentrada do que a que ele quer, 0,1. Essa alíquota, ele pegou uma parte daqui, uma fraçãozinha da solução, um pouquinho dela, que é a alíquota que ele está falando, foi transferida para um balão volumétrico. Então transferiu para um balão, né? Ele transferiu isso aqui para um balão e jogou um volume de 500, até o final de 500 ml, tá vendo? Volume de 500 ml. Né? Ele quer saber qual é o volume dessa alíquota que você está jogando aqui dentro. Então o volume final é de 500 ml, que ele ajustou. Ele quer isso aqui, e ele quer saber qual o volume que você tem que jogar aqui dentro dessa alíquota de 0,1 para que você tenha as condições que ele quer. Pô, falou diluição, gente. Diluição, você vai fazer isso aqui. Molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. Você pode usar tanto em ml quanto em litro. Quando você tem igualdade de volume, você pode usar qualquer um dos dois. Então você vai fazer assim. Quanto é que a molaridade do primeiro? A solução do estoque é 0,1. Qual o volume? É que ele quer saber. Volume inicial. A molaridade final, ele quer, tá vendo? Quer preparar a solução 0,001. Então 0,001. E o volume final é 500 ml. Eu vou botar em litro porque ele quer o volume em litros aqui, tá? Então 500 ml é meio. Então o volume inicial vai ser 0,001 vezes 0,5 dividido por 0,1. Bom, isso aqui vai ser igual a 0,001 é 10 a menos 3. Meio é 5 vezes 10 a menos 1. E 0,1 é 10 a menos 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o 10 a menos 1 com 10 a menos 1. A resposta é 5 vezes 10 a menos 3. Né? 5 vezes 10 a menos 3 litros. E 5 vezes 10 a menos 3 litros só pode ser então a letra D. 3 casas depois da vírgula. Muito bem. A questão 3 fala assim. Uma solução foi preparada pela dissolução de 5 gramas de NaCl em 500 ml de água pura. Ao ser comparada com a água pura, a solução aquosa de NaCl tem menor. Comparação à água pura, o que ela tem menor? Vamos lá. Condutividade elétrica. Água pura, a condutividade elétrica é idiota, né? Para não dizer que não conduz nada, né? Aliás, teoricamente não conduz nada. Bom, ponto de ebulição. Quando você adiciona um soluto na água, essa é a propriedade coligativa íntima de ebullioscopia. Quando você adiciona um sal na água, o que acontece? Você precisa de dar mais calor para as moléculas de água conseguirem romper a barreira do solvente, do soluto, que é o NaCl. Então o ponto de ebulição aumenta e não diminui. A densidade também dela aumenta, porque a densidade é a massa da solução pelo volume que ela tem. Você botar NaCl, você vai ter uma massa maior, então a densidade aumenta. O menor ponto de congelamento? Sim, essa aqui é a resposta, a letra D. Ponto de congelamento. Por quê? Quando você pega a água daqui, água pura, você coloca sal dentro dela, tá? Vou botar as partículas do sal aqui, de verde, as partículas do NaCl aqui. O que acontece é que essas partículas salinas dissolvidas na água elas vão dificultar a cristalização da água. Ou seja, fica mais difícil as moléculas de água se encontrarem para cristalizar. Consequentemente, você precisa baixar mais a temperatura, até ficar mais abaixo de zero para você conseguir congelar. É por isso que você tem água líquida em oceanos frios, muito frios.
porque você tem sal ali que vai dificultar a água de gelar. Então, ponto de congelamento se chama de crioscopia. O que é crioscopia? É o abaixamento do ponto de congelamento de um solvente pela adição de um soluto. Ou seja, a água ela vai ter um ponto de congelamento mais baixo uma vez que você colocar um soluto aqui dentro, qualquer soluto, né? Muito bem. A 4 fala assim: uma massa de 10,40 gramas de cloreto de bário foi pesada em uma balança e depois totalmente dissolvida, formando 500 ml de solução aquosa. Então, olha só, o que ele fez? Ele pegou, tá aqui, ele pegou 10,40 gramas de cloreto de bário, pesou e dissolveu essa massa em 500 ml. E aí, o que ele fez? Desta solução, transferiu-se uma alíquota de 100 ml. Ele pegou 100 ml dessa solução, ele não pegou os 500, ele pegou só 100. Ele pegou 100 ml daqui e transferiu para um balão de 250 ml. Ele pegou 100 ml e jogou aqui dentro, certo? E teve volume ajustado com água pura, ou seja, ele pegou esses 100 e o resto, os outros 150, jogou de água para formar 250 ml de solução aqui. Tudo bem? Esses 250 que ele está dizendo. Bom, o valor que mais se aproxima da concentração de bário em mol por litro na solução, né, nessa solução aqui, é o seguinte. Vamos ver. Olha só, primeiro, falou de molaridade. Vamos calcular a molaridade aqui nessa solução. Maria, mais que merda de vida. Se calcular a molaridade através de massa, usa essa fórmula. Maria mais que merda de vida. Aqui é a molaridade, aqui é a massa qualquer, aqui é a massa molar e aqui é o volume em litros, sempre. Então vamos substituir junto? Bom, a molaridade vai ser igual a quanto é que é a massa que ele me dá? 10,4. Quanto é que é a massa fixa do cloreto de bário? Já me dá 208, já me dá um número bonitinho, né? E quanto é que é o volume da solução? 500 ml, meio. Isso aqui vai ficar igual a 104 vezes 10 a menos 1 sobre 208 vezes meio. Vou deixar o meio aqui estratégico, porque eu posso cortar aqui, ó, o 104 com 208, que vai dar 1 aqui, 2. Logo, isso aqui vai ficar 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1, sobre 2 vezes meio, que dá 1. Ou seja, 0,1 mol por litro. Gente, a molaridade aqui, nessa solução, que é 0,1, é a mesma molaridade nessa alíquota de 100 ml. Se ele tirar qualquer coisa que ele tirar daqui, vai guardar a mesma molaridade. Se ele tirar uma gota daqui, a gota vai ter a mesma molaridade que nesses 500 ml aqui. Então, guarda isso. Se tirou uma fração, alguém vai fazer, por exemplo, a análise de um rio, para saber qual é a molaridade de uma determinada coisa que tem ali, não vai tirar a água do rio toda para fazer isso. Vai tirar uma alíquota, a molaridade que está na alíquota é a molaridade que está no rio. Então, vamos lá. Se essa solução toda tem molaridade 0,1, quer dizer que nesses 100 ml também tem 0,1. Ele não diluiu, a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Se falou de diluição, MIVI é igual a MFVF. Por que, Binho? Porque ele adicionou água. Vamos lá. Diluição quando adiciona água. Qual é a molaridade então? Que você acabou de descobrir, 0,1. Qual o volume nessa alíquota que ele está dizendo? 100 ml. Vou usar ml aqui, 100. Quanto é que é a molaridade final? MF. Quanto é que é o volume final? Ele ajustou para 250. Então, a molaridade final vai ser igual a 10 divididos por 250. Isso aí vai ser igual, que você pode cortar aquele zero ali, não é isso? O zero com zero. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Corta esse 0 com 0 aqui.
vai ficar 1 sobre 25. Se 100 sobre 25 dá 4, então 1 sobre 25 dá 0,04 mol por litro. Só que essa molaridade aqui é do BaCl2. Do BaCl2. Como BaCl2 é Ba mais 2 de Cl-, se a molaridade desse aqui é 0,04, a do bário também é 0,04. Então a resposta é a letra C, 0,04. Não fizer do cloro não precisa. Bom, a questão 5 fala assim: considere uma solução aquosa na qual se tem o equilíbrio abaixo. Tá aí. Adiciona-se 1 ml de solução aquosa de cloreto de amônio, né, com concentração igual a 1 mol por litro, a 100 ml de solução aquosa de concentração igual a 0,1 mol por litro de hidróxido de amônio. Após a adição da solução salina, o pH da solução resultante em relação ao pH da solução original torna-se... Bom, olha só. Olha o equilíbrio. Vou escrever o equilíbrio aqui embaixo. NH4OH. Setinha que vai, setinha que volta. NH4 mais OH menos. O NH4Cl que ele está adicionando vai fazer NH4 mais Cl menos. O que acontece quando ele joga? Olha só, o equilíbrio é isso aqui. O que acontece quando ele joga cloreto de amônio? Ele está liberando NH4+, que é um íon comum aqui. Então ele vai fazer isso aqui aumentar. Se isso aqui aumentar, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de consumir isso aí, que vai ser para a esquerda. Se ele deslocar para a esquerda, o que vai acontecer com a concentração de OH-? Ela vai diminuir. Essa concentração aqui vai diminuir. Consequência, se ele está deslocando para a esquerda, ele vai aumentar a concentração desse cara. Vamos lá. Bom, letra A diz menos básico, pois a perturbação do equilíbrio favorece a formação do hidróxido de amônio não dissociado. Sim, letra A, essa já é a resposta de cara. Por que menos básico? Porque se você está aumentando esse cara, o OH diminui. Se o OH diminui, ou seja, o que torna o teor a solução com teor básico é a concentração de OH-. Se você diminui ela vai ficar menos básica. E vai fazer esse cara aqui aumentar, que é a parte que não vai estar dissociada. Né? Bom, para cá só você saber, para cá ele está dissociado, para lá ele não está. Né? Para cá, para a direita, ele está dissociado em NH4+, mais OH-. Então essa é a resposta. Na 6, ele fala assim: um volume de 100 ml de uma solução aquosa de NaCl foi misturado com, vamos lá, então tá aqui, ó, mesma coisa que eu falei lá em cima, te deu molaridade de volume, acha o número de mols. NaCl 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro, volume de 100 ml. Bom, então aqui, o que eu vou ter? Número de mols, ser igual a 0,1 vezes 0,1, que vai ser igual a 0,01 mol. Essa solução foi misturada com 50 ml, aqui 50 ml de Pb NO3,2 de molaridade 0,05 mol por litro. Logo também quanto é que é o número de mols dessa solução? O número de mols vai ser igual a 0,05 vezes o volume, que também é 0,05, que vai ser igual a 0,0025 mol. Show! Então, o que você vai ter que fazer? Ele fala, a alternativa que indica mais aproximadamente em gramas o PbCl2 que é produzido, ou seja, você vai ter que reagir esses dois
Como é que é a reação desses dois? Vamos lá, NaCl mais PbNO3,2. Bom, o que você vai fazer aqui? Primeiro, separar para saber o que vai dar. O que é o NaCl? É Na mais Cl-. O que é o PbNO3,2? Tem parêntese? Tem. Toda vez que tiver parêntese, descruza. Traz esse 2 para cá e traz esse 1 para cá. Sempre o primeiro positivo e os demais negativos. Então, o 2 vai vir para cá, vai ficar Pb mais 2. E esse 1 vem para cá, vai ficar NO3 menos 1. Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, Na mais 1 com NO3 menos 1, a formar Na NO3, mais Pb mais 2 com Cl menos 1, cruza, né? Esse 2 vai para o Cl e esse 1 vai para o Pb. Só que o Pb fica na frente que ele é positivo, vai ficar PbCl2. Tem que balancear. Eu tenho um Na, eu tenho um cloro aqui, eu tenho 2 cloros aqui. Tu tem que botar um 2 aqui. Para você ter 2 Na's, eu vou botar um 2 aqui. Aí 2 grupos NO3, 2 grupos NO3. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer assim. Qual é a relação, então, entre o NaCl e o PbNO3,2? 2 mols de NaCl está para 1 mol de PbNO3,2. Se é 2 para 1, então se você tem 0,0025 mol desse cara aqui, você vai conseguir reagir no máximo com 0,005 mol de NaCl. Mas como você está colocando 0,01, você está colocando NaCl demais, então o NaCl está em excesso. Bom, uma vez que o NaCl está em excesso, eu esqueço ele, porque o limitante vai ser o PbNO3,2, certo? Então uso o dado do PbNO3,2. Vamos fazer aqui o PbNO3,2 com o PbCl2. Qual é a relação, né, de 1 para 1? É 1 mol do sal PbNO3,2 para 1 mol de PbCl2. Então, se eu tiver 0,0025 mol desse cara aqui, que é exatamente isso aqui, que é o que está reagindo, vou ter X. Então, X é a mesma coisa. X vai ser igual a 0,0025 mol de PbCl2. Muito bem, mas ele não pediu mol. Ele pediu a massa em grama. Como é que eu passo de mol para massa? Pega essa quantidade em mol e multiplica pela massa fixa. A massa é sempre calculada assim, tá? Você pega, se você já tiver um mol, quer saber um mol para massa, você pega o mol 0,0025 e multiplica pela massa fixa do PbCl2. O Pb, ele vale 207 e o cloro 35,5, mas como é Cl2 vai ficar 71. Então vai ficar 7 mais 1, 8, 0 com 7, 7, 278. Pega esse valor e multiplica por 278, que aí você vai achar qual é a massa. Certo? Não esquece, passou de mol para massa, pega e multiplica pela massa fixa. Você vai achar esse valor aqui, aproximadamente 0,70, que vai ser a resposta da letra D. A questão 7 fala assim: uma amostra de composto orgânico foi queimada na atmosfera rica em oxigênio de forma a transformar todo o carbono em gás carbônico. Então, transformou todo o carbono em gás carbônico. Então, está aqui. Todo o carbono em gás carbônico. Esse gás foi borbulhado em uma solução de hidróxido de bário, onde todo o CO2 foi precipitado na forma de BaCO3. Ele transformou todo o gás carbônico em carbonato de bário. Se 106 gramas da amostra
produziu isso de carbonato de bário, ele quer saber a porcentagem de carbono. Essa questão parece difícil, mas não é não, tá? Olha só, preste atenção aqui. Concorda que ele está dizendo que ele quer transformar o composto, todo o carbono do composto orgânico em gás carbônico? E se todo o CO2 vai ser precipitado na forma de BaCO3, então quer dizer que todo o carbono que está aqui estava aqui, então todo o carbono que está aqui está aqui. Então vou repetir. Uma amostra de um composto orgânico foi queimada em atmosfera rica em oxigênio na forma de transformar todo o carbono em gás carbônico. Então todo o carbono do composto orgânico foi transformado em gás carbônico. Esse gás foi borbulhado em uma solução de hidróxido de bário, onde todo o CO2 foi precipitado como BaCO3. Então, todo o carbono do CO2 virou BaCO3 e está aqui no BaCO3. Ou seja, se todo o carbono do CO2 está no BaCO3, então todo o carbono do composto orgânico está nele aqui também. Então, o que a gente vai fazer? Descobrir o seguinte: quanto que eu tenho de carbono aqui no BaCO3? Vai ser a mesma quantidade de carbono que tem no CO2, vai ser a mesma quantidade de carbono que tem no composto orgânico. Quanto é que pesa o BaCO3? O BaCO3 pesa 197, se você fazer a conta. Ele até te dá aqui embaixo. 197. Em 197, você tem que participação em 197 gramas de BaCO3? Qual é a participação de carbono? Só tem um Czinho, então 12. Que o carbono pesa 12. Logo, se você tem 0,296 de BaCO3, o que você vai ter de carbono? X. Então, X vai ser igual a você fazendo a conta, vai dar 0,018 gramas de carbono. Então, essa quantidade de carbono que tem aqui é a mesma quantidade de carbono que tem no CO2. Logo, se é a mesma quantidade de carbono que tem no CO2, é a mesma quantidade de carbono que tem no composto orgânico. Se ele fala que você tem 0,106 gramas da amostra, 0,106 gramas equivale a 100% da amostra. Mas como você tem 0,018, você vai ter X. Esse X vai ficar 1,8, né, que pegar 0,018 multiplicar por 100, dividido por 0,106, uma conta escrota, que vai dar 17%. Que é a resposta, então, a letra B. Muito bem. A 8 fala que o índice de acidez de um óleo é determinado com a titulação volumétrica do KOH. Uma massa de 20 gramas de óleo foi dissolvida totalmente em uma mistura de água, isopropanol e tolueno. Bom, por que isso? Vamos lá. Isopropanol é um álcool e tolueno é um hidrocarboneto. Todos eles têm parte apolar para poder dissolver o óleo. Vamos lá. Para em seguida ser titulada em solução de base forte, 0,1 mol por litro. Bom, ele está me dando o volume da base e a molaridade da base pela trilionésima vez. Número de mols. O número de mols é a molaridade vezes o volume. O número de mols é a molaridade, 0,1, vezes o volume, que é 0,002. Logo, que é 2 ml, né? O número de mols vai ficar 2 vezes 10 a menos 4 mol da base. Se a base é forte, né? Você vai considerar, então, que ela está liberada, não é isso? Está totalmente liberada. Então, se é KOH, o KOH é K mais OH-. Isso aí, porcento ionizado, dissociado, quer dizer. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 4, ele vai gerar de OH-, 2 vezes 10 a menos 4 mol. Como o H+, reage com OH- para formar H2O, para neutralizar, né? Então é 1 para 1. Então 1 mol de H+ está para 1 mol de OH-. Logo, 2 vezes 10 a menos 4 mol de OH- vai estar para a mesma quantidade de H+. Então X
igual a 2 vezes 10 a menos 4 mol. São 4, tá? Então, 2 vezes 10 a menos 4, letra E. Em água, o produto de solubilidade do NaCl é calculado a partir do equilíbrio indicado na equação 1. Em meio aquoso, contendo concentração elevada de amoníaco, que é o NH3, forma-se essa espécie iônica aí, conforme a equação 2. Num sistema aquoso contendo AgCl sólido e amoníaco, tem-se, vamos lá, letra A, maior solubilização do AgCl à medida que a concentração de NH3 é diminuída. Se você diminuir isso, o que vai acontecer? O equilíbrio será deslocado nisso no sentido de repor a amônia. E o que vai acontecer com o Ag? Ele vai diminuir. Melhor, ele vai aumentar. Desculpa, ele vai aumentar. Por quê? Porque quando você diminuir esse cara, eu botei a setinha no lugar errado, desculpa. Olha só, quando você diminuir a concentração do NH3, o equilíbrio será deslocado no sentido de repor o NH3, que é para sentido para a esquerda. Com isso vai aumentar o Ag+. Se o Ag+ aumentar, o que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado aqui para a esquerda, fazendo esse cara aumentar. Então, você não vai fazer o AgCl solubilizar, porque se você está aumentando a parte sólida dele, a parte sólida não é dissolvida. Então não pode. A equação global, vou voltar aqui para a gente ver como é que fica a equação global. Então, voltando, era mais fácil pegar uma borracha, né? Vamos ver como é que é a equação global do equilíbrio. Vamos somar isso aqui. Ou esquerda e direita igual você corta. Então, isso aqui você corta com isso aqui. Certo? Bom, tem mais alguma coisa igual a esquerda e direita para cortar? Não. Então vai ficar AgCl mais, o que tem antes da setinha, né? AgCl mais 2 de NH3, setinha, dando, a ordem das parcelas não altera a soma, tá gente? Ag, NH3, 2 mais Cl menos. Bom, vamos ver se isso que ele botou. AgCl mais 2 de NH3, dando AgNO3 mais Cl menos. Então, essa é a resposta, letra B. Bom, a letra C está errada, porque está dizendo que a constante de equilíbrio da reação global é 1,1 vezes 10 a 11. Toda vez que você for somar duas equações com constante de equilíbrio, é o produto delas. A gente prova isso matematicamente, mas eu vou levar um tempão aqui, é só você guardar. Soma de duas equações com constante de equilíbrio, é sempre a constante de equilíbrio da equação global é o produto das duas. Tá? Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 10 vezes 1 vezes 10 a 11. Então não vai dar 1,1 vezes 10 a 11. Bom, a expressão da constante de equilíbrio vai ficar o produto, né, que é esse cara aqui, vezes esse cara aqui, está batendo, sobre o reagente, que é o 2NH3, porque o AgCl está sólido, ele não vai entrar na constante de equilíbrio, por isso que isso aqui está errado. Né? Concentrações iguais de Ag+ e Cl-, não importando a concentração de NH3, não. Vai, óbvio que elas não vão ser iguais. Se você aumentar a concentração de uma, eu já mostrei ali que ele vai, se você aumentar, diminuir aqui, quer dizer, ele pediu, se você diminuir aqui, por exemplo, ele vai aumentar esse cara, ao contrário. Desculpa a enrolação aqui que já está tarde. Se você aumentar esse cara, você vai diminuir esse cara. Então não tem como elas serem iguais. Ok, a 10 fala: duas soluções aquosas de NaOH, cada uma com 250 ml, foram preparadas a 25 graus, para que tivessem solução de 0,1, enquanto a outra 0,5. Então você vai fazer assim, ó. Enquanto uma tivesse, vamos lá, NaOH, 250 ml, 0,1 mol por litro,
a outra mesmo volume, meio mol por litro. Mesma coisa, quantas vezes isso aqui já apareceu? Vamos lá, número de mols vai ser igual a 0,1 vezes 0,25, que é igual a 0,025 mol. E aqui, 0,5 vezes 0,25, que vai ser igual a 0, deixa eu colar aqui, 0,125, 0,125 mol. Como não tem reação, porque os dois são NaOH, então quando você juntar as duas, você vai somar os dois, que vai ficar 0,025 mais 0,125, que vai ficar 0,150 mol. Como a molaridade é mol por litro, você pega isso aqui e divide pelo litro, que é 250 daqui, com 250 daqui, que é meio. Dividir por meio, eu consigo multiplicar por 2, que vai dar 0,30 mol por litro. E tu vem aqui e marca a letra B e seja feliz. Na 11, ele fala, o sulfato de magnésio é MgSO4. Aí ele te dá várias coisas aqui. Bom, ele quer saber a concentração e quantidade de matéria. Concentração e quantidade de matéria, Maria, mas que merda de vida. É a molaridade. A molaridade vai ser... quanto é que é a massa? Ele falou uma xícara cheia tem 300 gramas, mas ele botou 2. Então, 600 sobre a massa fixa do indivíduo. Quanto é que é a massa fixa dele? Você vai somar o MgSO4, ele me dá o valor lá embaixo, 120. E o volume é de 500 litros. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Nisso você pode dividir aqui, Capadócia. O 6 dá 1, com 12 dá 20. Então a minha molaridade vai ser igual a 1 sobre 100, que se não mudou até ontem, 0,01 mol por litro. Letra B, libinho. 12 foi essa, 13. Cloreto de sódio é um sal muito solúvel em água e seus íons não reagem com os íons da água. Então, o pH é 7. Se não sofre hidrólise, o pH é 7. O Na mais e o Cl menos, do NaCl, o Na mais vem de NaOH, que é uma base forte. Base forte. E o Cl menos vem de HCl, que é um ácido forte. Como ele vem de uma base forte com ácido forte, então ninguém prevalece sobre ninguém. pH é 7. Cara, tem aí uma coisa que a PUC adora. É essa porra de íon espectador. Entendeu? Sempre cai esse negócio de íon espectador. Bom, íon espectador é aquele íon que está em solução. Aquele que não participa da reação, não forma nada. Por exemplo, olha só. Reagir H2SO4, que está aquoso aqui, tá vendo? Com KOH aquoso, o que você forma? Na verdade, o H2SO4 é H+, né? Como ele tem parêntese, ele tem um númerozinho embaixo, você põe um parêntese 1 aqui. Que parêntese de merda que ficou. Esse 1 vem pra cá e esse 2 vem pra cá. Nossa, essa mesa aqui tá uma graça. Deixa eu voltar aqui. Bugou a minha cara. Aqui, H2SO4 é 2H+, mais SO4 menos 2. E o KOH? O que é o KOH? O KOH é K+, mais OH-. De fato, quem reage aqui é o H+, com OH-, para formar H2O.
Então H mais e o H- não são espectadores, eles estão reagindo. O K+, o K2SO4, tá vendo? Que é o K com SO4, continua aquoso, continua dissolvido. Da mesma forma que eles estavam dissolvidos antes, então eles são espectadores. Bom, vou te dar uma dica. Nunca vai ser espectador o H+ ou o H- se eles estiverem juntos, porque eles vão reagir. Ou qualquer coisa que venha assim, sólida aqui. Se o cara estiver assim, sólido, é porque ele reagiu e formou alguma coisa sólida que fez precipitar. Se tiver aquoso, entendeu? É porque ele está da mesma forma que ele estava antes de reagir. O que é o H2SO4 aquoso? Ele não é H2SO4, é H+, e SO4 menos 2. Aquoso aqui e aquoso aqui. Né? A gente escreve como H2SO4. O que é o KOH aquoso? É K+ aquoso ou H- aquoso. O que é o K2SO4? É o K+ aquoso e o SO4 aquoso. Perceba que depois da reação química, esse indivíduo reagiu com esse indivíduo para formar água. E isso aqui continuou da mesma forma que estava antes. Da mesma forma que estava antes, aquoso. Antes estava, continuou aquoso. Então são espectadores. A PUC adora isso, falar de um espectador. Tem outra questão lá embaixo, vou até lá direto. Tá vendo? Olha só, se você reagir o H2SO4 com o NaOH, a mesma coisa. O que vai acontecer? O H2SO4 é H+ e SO4 menos 2. Concorda? O NaOH é Na+, mais o H-. Quem é que vai reagir de fato aqui? É o H+ com o H-, vai formar água. Né? O Na2SO4, que vai formar a partir do Na+, com SO4 menos 2, ele vai continuar aquoso. Como antes estava o NaOH e o H2SO4. Se eles continuam aquosos, eles vão ser espectadores. A formação de água é a presença de um espectador, Na+ e SO4 menos 2. Essa é a resposta sem nem ter lido, nem ter feito conta nenhuma do que está me dizendo ali. Né? Certamente, olha só, NaS já estaria errado porque seria Na2S. Porque o Na é mais 1 e o S é menos 2. Não poderia. A reação de neutralização completa, aí eu teria que fazer a reação química para ver. Bom, se ela é completa, não poderia ter, por exemplo, o pH maior ou menor que 7. Teria que ser 7, uma está contradizendo a outra. Né? Solução tampão. Solução tampão não é porque o que é uma solução tampão, gente? Solução tampão é uma solução feita de um ácido fraco com seu sal correspondente ou uma base fraca com sal correspondente. Como assim, Binho? Por exemplo, um ácido fraco, HClO, com sal correspondente a esse ácido, NaClO. Isso é uma solução tampão. Ácido fraco, sal correspondente a esse ácido. Por exemplo, uma base fraca é AgOH. E no sal correspondente AgNO3. Isso aqui é um tampão, porque é um sal correspondente à base, ou seja, porque tem o mesmo cátion, e esse aqui é um sal correspondente ao ácido, porque tem o mesmo ânion, ClO. Então essa solução não é tampão. A solução com ácido e base, solução ácido-base não é tampão. Então, você pode perceber, só fazendo de teste para 20 a 16, fala assim, uma solução na qual o soluto é uma substância inorgânica foi preparada com água pura, porque o pH é 7, contudo, devido a um descuido, a mesma não foi rotulada. Na tentativa de identificá-la através de seu caráter ácido ou básico, mediu seu pH, e o valor observado foi 2. pH 2 é um pH ácido, certo? Ácido. Pô, qual desses aqui você pode marcar energúmeno? Aqui. Preste atenção. KBr pode? Não. Porque é um sal. E não é porque ele é um sal, é porque é um sal neutro. Por que é um sal neutro, Binho? Porque o K é de uma base forte e o Br é de um ácido forte. Não pode. O HBr é de cara aqui que é um ácido, né? Na2A não é porque é um óxido básico, metal, mais 1 e mais 2, certo? Esse aqui é um óxido básico, não pode.
Bom, NaOH é uma base, propriamente dita, e o NH4OH também é uma base, propriamente dita. Então, essa pode ser a letra B. Muito bem. Então, a 900 ml de água destilada foram dissolvidos 0,5 mol de NaCl e 0,5 mol de KCl. A seguir, avolumou-se a solução para 1000 ml. A concentração de Cl- em quantidade de matéria. Bom, olha só. O que eu vou fazer? Você tem meio mol de NaCl, concorda? Se você tem meio mol de NaCl, como NaCl se separa em Na+, mais Cl-, então a quantidade de mol de Cl- é meio. É a mesma. Aqui é a mesma coisa, é KCl, KCl. Quando o segundo sol chegar. Muito bem, aqui vai ficar. Isso aqui é meio, aqui é meio e aqui também é meio. Então, independente do volume, não interessa qual volume, a quantidade de Cl- é meio, a quantidade de Cl- é meio. Quando juntar essas duas, meio com meio dá 1. Dá 1 mol de Cl-. Qual o volume final da solução? É 1000 ml? ml equivale a quantos litros? 1 litro. 1 mol de Cl- por 1 litro, 1 mol por litro. Simples assim. Então, vamos para 18. Que volume de uma solução aquosa de nitrato de potássio, 15 gramas por litro, é necessário para que por diluição, mais uma vez diluição, MIVI é igual a MFVF. Muito bem, qual o único problema? Que aqui está em grama por litro, você tem que passar para mol por litro. Então, como é que eu passo grama por litro para mol por litro? Só dividir pela massa fixa. O K é NO3, o K é 39, o N é 14 e o O é 16 vezes 3, vai dar 48. Então, eu vou fazer a soma aqui, porque eu não fiz a cola para isso aqui, vai ficar 39 mais 14 mais 48, que vai ser igual a 101. Isso aqui é igual a 101. Então, 15 gramas por litro vai ficar 15 divididos por 101. Eu vou achar em mol por litro. Sempre que eu quiser passar para mol por litro, só pegar e dividir pela massa fixa. Entendeu, Zé? Então, eu vou fazer aqui, ó, 15 divididos por 101, que vai ser igual a 0,148, 0,15. Então, eu poderia ter admitido isso, que 101 aproximadamente 100, né? Então, 0,15 mol por litro. Então, vamos lá. Que volume de uma solução aquosa de nitrato de potássio é necessário para que por diluição se prepare? Você quer preparar, então o final é a preparação, 250, solução 0,3, mesma coisa do que aquela que estava lá em cima, volume inicial, a molaridade vai ser igual aqui, ó, 0,15. Então, VI vai ser igual a 0,3 vezes 250 divididos por 0,15. Isso vai dar 0,3 vezes 250, que é 75, divididos por 0,15, que é igual a 500. Mas considerando que a gente aproximou, vai ser igual a 505. Muito bem. A questão 19 fala assim: o ácido cianídrico, HCN, é um gás letal. Soluções aquosas contendo íon cianureto, sem controle de pH, podem gerar HCN e matar acidentalmente a quem manipula. Bom, lá embaixo ele fala assim:
Uma solução contém 0,01 mol do sal NaCN, totalmente dissolvido em 1 litro a 25 graus. Assinale o item que mostra o valor do pH de uma solução que deve ser mantida para que não haja mais de 0,1% da espécie HCN em relação à concentração inicial do CN-. Gente, olha só, existe uma fórmula que relaciona o pH com o Ka. Olha só, o pH ele é igual ao pK mais o log da concentração do sal sobre o ácido. Bom saber. Toda vez que relaciona Ka com pH, você vai fazer isso aí. Bom, ele quer saber o valor do pH. Então, o pH, o que é o pK? É menos log do Ka. Se o Ka é 10 a menos 10, então o pK é 10, certo? Menos log de 10 a menos 10 dá 10, mais o logaritmo. Qual é a quantidade de sal que ele me dá? Não é 0,01 em 1 litro? Então, vai ser igual a 0, não sei que eu botei esse igual aqui. Vai ser igual a 0, deixa eu voltar aqui, peraí. No outro. Vai ficar 0,01 sobre o que ele disse que não haja mais de 0,1% da espécie HCN em relação, ou seja, o ácido, 0,01% desse valor. 0,01% desse valor. O que é 0,1%? Por cento é 10 a menos 2. Com 0,1 dá 10 a menos 3. 10 a menos 3 desse valor aí, que é 0,01, que é 10 a menos 2. A gente pode cortar isso aqui com isso aqui. Então o pH vai ser igual a 10 mais log, potência de 10 negativa embaixo, sobe positiva, log de 10 ao cubo. Log de 10 ao cubo é 3, então o pH vai ser igual a 10 mais 3, que é igual a 13. E aí você vem feliz e contente, marcar 13. Isso daqui é uma solução tampão. Por quê? Porque o HCN é um ácido fraco e o NaCN é um sal correspondente a esse ácido. Toda vez que eu tiver uma mistura de um ácido fraco e um sal correspondente, eu tenho um tampão ácido. E todo tampão ácido, o pH é calculado desse jeito aí. A questão 20 fala sobre uma bancada 5 frascos de soluções aquosas de um ácido. Essa questão é uma questão de hidrólise salina. Hidrólise salina. Ou seja, você precisa saber quando um sal ele pode ser com pH ácido, quando ele pode ser com pH básico ou neutro. Assim, a concentração de H+ em mol por litro, representada assim na solução, é de ácido acético. Olha só, hidrólise salina não é ela inteira não. Algumas coisas aqui, por exemplo, cloreto de amônio é um sal, né? Cloreto de potássio é um sal. E você precisa saber por hidrólise salina se ele vai ser ácido ou básico. Bom, ácido acético é um ácido. Se o ácido acético é um ácido, a concentração de H+, ela não vai ser... Ó, a concentração de H+ e a concentração de OH-, se a solução for neutra, a concentração de H+ ela é 10 a menos 7. Assim como a concentração de OH- também é 10 a menos 7. Se a solução for ácida, a concentração de H+ ela tem que ser maior que a de OH- para saber isso aí. Então ela tem que ser maior que 10 a menos 7. Se ele é um ácido, ele não pode ter concentração menor que 10 a menos 7. Porque todo ácido vai ter concentração maior que 10 a menos 7. Ó, o hidróxido de amônio é uma base. Uma base ela vai ter concentração de OH- maior que a de H+. Então a de H+ tem que ser menor que 10 a menos 7 e não maior. Por isso que está errado. Aqui tem que ser maior é de OH-. Então a letra C está errada. Né? A letra A também está errada.
O hidróxido de potássio é uma base. Quando é uma base, a concentração de OH- tem que ser maior que a de H+. Então a de H+ tem que ser menor que 10 a menos 7 e não maior. Estou muito errado. Ou é a letra D ou é a letra B. Cloreto de potássio. Cloreto de potássio cloreto vem de ácido clorídrico, que é um ácido forte, e potássio vem de hidróxido de potássio, que é uma base forte. Ácido forte com base forte vai dar pH neutro, então não pode ser maior, tem que ser igual. Igual a 10 a menos 7. Então só pode ser a letra B. A letra B, porque cloreto de amônio vem de cloreto, que é um ácido forte, com amônio, que é uma base que vem do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Como o ácido é forte, o pH vai ser maior que 7. Muito bem. Questão 21 fala: a um recipiente contendo 100 ml de solução de um ácido, for adicionado 20 ml de solução de base. Essa reação, a água formada em grama, é igual a, mais uma vez, 100 ml, 1 mol por litro. Qual é o número de mols? 1 vezes 0,1, que é igual a 0,1 mol, né, de ácido acético, que é ácido etanóico, CH3COOH. Isso aqui foi adicionado 20 ml de solução 2 mol por litro. Então o número de mols vai ser igual a 2, que é a molaridade, vezes o volume, que é 0,02. O número de mols vai ser igual a 0,04 mol. Como o ácido reage assim, ó, vai reagir assim: CH3COOH mais NaOH. Como é que eles vão reagir? Vai formar isso aqui, ó. O OH daqui, nossa, o OH daqui vai formar H2O mais CH3COOH ONA. Perceba que é tudo 1 para 1, para 1 para 1. Logo, se é 1 mol do ácido para 1 mol da base, você está colocando ácido demais. 0,1 para 0,04, isso aqui está muito. Então pode esquecer esse cara, que está em excesso. Então, se quem não está em excesso é a base, se 1 mol da base está para 1 mol de água, então 0,04 mol da base vai estar também para 0,04 mol de água. Como a água pesa 18, 0,04 vezes 18 vai ser igual a 18 vezes 4 dá 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7, 0,72 gramas. Tem isso? Tem, letra D. Muito bem. Um químico dissolveu 0,04 gramas de NaOH em água, formando 1000 ml de solução cuja densidade é de 1 grama por mililitro. A informação que o químico não poderia colocar no rótulo. Vamos lá. A solução NaOH é 0,04 mg por mililitro. Só você olhar. Bom, a massa 0,04 grama é 0,04 vezes 10 ao cubo miligrama, né, passando grama para miligrama, por litro. O que é o litro? Né? Aqui não é 1000 ml? Não, ele está falando por mililitro mesmo, mililitros. Então, por 1000. 1000 mililitros. Aí o que você faz? Isso aqui você corta, vai ficar 0,04 miligramas por mililitro. Então isso aqui ele pode. Tá certo. Solução, ele perguntou que ele não poderia. Solução de NaOH é 4 vezes 10 menos 3 gramas por 100 ml. Vamos ver. Você tem a letra B, você tem ele é 0,04 grama em 1000 ml. Mas ele perguntou em 100, né? Em 100 ml, você teria quanto? Você teria 0,04 grama.
que é igual a 4 vezes 10 a menos 3 gramas por 100 ml. 0, tá vendo aqui? 4 vezes 10 a menos 3 gramas por 100 ml. Pote. Solução 40 partes por milhão. O que é isso, Binho? Vamos ver. Partes por milhão seria 1 milhão de partes. 40 partes em 1 milhão de partes. Vamos ver. 0,040 dividido pelo volume de 1000 ml. Não é isso? 1000 ml. Se você... Como é que ele está falando 40? Como é que 40 partes? Como é que eu transformo 0,04 em 40? Ó, se multiplicar por 10, que é 0,4. Se multiplicar por 100, fica 4. Se multiplicar por 1000, fica 40. Então, vou multiplicar por 1000 aqui. E, obviamente, multiplicar por 1000 embaixo também para não alterar a expressão. Vai ficar 40 sobre... Quanto é que é 1000 vezes 1000? 1 milhão. Né? 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem 40 partes em 1 milhão de partes. Então, você tem 40 partes por milhão. Então, 40 partes por milhão. Pote. Está de verde agora. Solução 0,004% em massa de NaOH. Como é que eu vejo isso? Bom, para ver porcentagem em massa, o que ele está me dando é 0,04 gramas de NaOH, 0,04 gramas de NaOH, em que massa? Se a densidade é 1 da solução, esses 1000 ml quer dizer que são 1000 gramas, não é isso? Então, porque é 1 grama por mililitro. Se tem 1000 ml, vai ficar 1000 gramas. Em 1000 gramas. Né? Se você quer saber a porcentagem, você tem que saber para 100. Se é 0,04 para 1000, para 100 vai ser 0. Então, ó, isso aqui é para 1000. Ou seja, 0,04 para 1000. Então, para 100, você tem que botar um zero a mais. Vai ficar 0,004. Então, pode. O que não pode, então só pode ser a letra E. 4 vezes 10 menos 3 mol por litro. Vamos ver, Maria, mas que merda de vida. A molaridade vai ficar... Qual é a massa que ele me deu? 0,04. Qual é a massa fixa do NaOH? É 40, só você fazer a conta. E o volume, 1000 ml é 1. Então, a molaridade vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 e dividido por 40. Corto 4 com 40 que vai dar 10. Então, a molaridade é 10 a menos 3 mol por litro. E não 4 vezes 10 a menos 3. Esse 4 aqui que está errado. Então, tá aí. Resolvemos as 22 questões. Desculpa um pouco a confusão. Tá? São 23 e 17. Hoje é dia de votação, né? Primeiro turno, fiz uma besteira aqui, que não sei o que foi, essa eu abrindo aqui, mas desculpa um pouco a enrolação para explicar aqui, mas foi de coração, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, boa prova da PUC.